Vou falar sobre o descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Aí o que acontece? Os portugueses eles foram os primeiros a fazer a navegação. Aí depois outros países da Europa começaram a fazer a navegação. E eles faziam a navegação para onde? Para as Índias. Só que tinha um caminho que ele ia para as Índias, né? Aí esse caminho foi proibido de as embarcações portuguesas para passar, né? Aí eles pensaram o quê? Vão mudar a rota. Aí pegou e mudaram o caminho. Já que aquele caminho que ele ia para as Índias, eles não podiam passar mais. Aí pegou e mudou o caminho. Nisso que ele mudou, os portugueses, né? Mudou o caminho, aí eles descobriram uma nova terra, que depois vinha a ser o Brasil. Essa nova terra é chamada de Novo Mundo, que foi um mundo novo que eles conheceram, né? Então, quando as embarcações pararam, o lugar que eles pararam foi em Salvador. O primeiro lugar que eles chegaram no Brasil foi em Salvador. Aí lá em Salvador, eles viram um monte, que era montes de terras assim, né? Aí botou o nome de Monte Pascoal, foi o primeiro nome que o Brasil teve. Monte Pascoal, porque nessa época era época de Páscoa, lá na Europa, né? Aí chamou de Monte Pascoal. Aí depois ele viu que essa nova terra tinha muitas terras. Aí botou o nome de Terra de Santa Cruz. Aí depois ele viu que tinha muitas águas, muitas ilhas. Aí botou o nome de Ilha de Vera Cruz. E por último ele botou o nome de Brasil, que foi em homenagem ao pau-brasil. Aí o que aconteceu? Essa esquadra, que as embarcações que veio aqui descobrir o Brasil, veio com o comandante. Esse comandante, o nome dele era Pedro Álvares Cabral. Então Pedro Álvares Cabral veio com várias pessoas e embarcações que eles iam para as Índias. Eles erraram o caminho e chegou no Brasil. Aí o que aconteceu? Aqui, ele viu umas pessoas, né, que eram nativos, que não tinha nome ainda não. Aí eles pensavam que tinha chegado nas Índias. Aí deu o nome de índio, que era homem, e para as mulheres deu o nome de Índia. Só que ele não tinha comunicação com os índios não, porque os índios falavam tupi e eles falaram português. Mas não é um português que a gente fala, não, é parecido com o que a gente fala. Então, como os portugueses não tinham como se comunicar com os índios que falavam tupi, aí eles passaram a se comunicar através de troca de objetos. Eles davam um espelho, o índio dava um arco e flecha. Então, eles tentaram se dar bem com os indígenas. Só que depois, eles pegaram os indígenas, passou a escravizar os indígenas, para fazer o quê? Para pegar os indígenas, para trabalhar no corte do pau-brasil, levar o pau-brasil para a embarcação e levar o pau-brasil para a Europa. Por quê? O pau-brasil era importante, porque o pau-brasil, ele tinha uma tinta, né? Uma tinta que eles tiravam do pau-brasil e essa tinta, eles tinham tecido para fazer roupas. E o que sobrava do pau-brasil, que era a madeira, eles faziam móveis, né? Móveis e outras coisas. Então, os índios não gostavam de ser escravizados, né? Que era escravizado, era obrigado a cortar o pau-brasil, levar as madeiras para a embarcação, que ele levava para a Europa, e era vendido na Europa. Só que nessa época, os portugueses, eles não achavam que o Brasil tinha muito ouro, que era um lugar bom, eles não achavam isso não. Porque naquela época o Brasil não tinha poluição, né? Não era poluído, as árvores não tinha desmatamento, essas coisas não tinha aqui no Brasil. Aí quando ele viu que a Espanha, os portugueses, né, o rei de Portugal, viu que os espanhóis e os franceses botaram o olho grande no Brasil, aí o que é que ele fez? Colocou no lugar onde tem as embarcações, o exército, né, no litoral, para não entrar franceses e nem espanhóis aqui no Brasil, né? Aí o que acontece? Aí também eles trouxeram os jesuítas. Os jesuítas serviam para quê? Os jesuítas serviam para catequizar os indígenas. Só que os indígenas, eles não queriam ser catequizados. Por quê? Porque os indígenas, eles já tinham sua religião, então eles obrigavam os índios a ser catequizados. Aí veio esse padre, que é chamado Frei Henrique Soares de Coimbra. Ele que rezou a primeira missa no Brasil, foi o Frei Henrique Soares de Coimbra. Então,
Quando, na verdade, a gente diz assim, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, por Pedro Álvares Cabral. Mas só que quando eles chegaram aqui, já tinha pessoas morando já, né? Já tinha pessoas morando aqui, que eram os indígenas. Mas como eu disse, eles iam para as Índias, erraram o caminho e parou no Brasil. Aí achou que aqui era as Índias. Aí colocou o nome dos nativos, homens de índio e as mulheres de Índia, né? E pronto, foi isso que eu falei sobre o descobrimento do Brasil. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco que eu falei sobre o descobrimento do Brasil e até a próxima.